Eu assinava Elvira Corleta Duarte. Depois que eu casei, aí tiraram o Corleta, deixaram Duarte e Vanim. Eu era todo mundo meu marido. Vanim. Vanim, P-A-N-I. N. N. Tá. A sua idade? Vou fazer 71 em abril. A senhora nasceu aqui nessa cidade? Não, nasci lá em Pato Grande. Fica onde? É, é perto daqui, É né? um distrito? É. Tá bem. Com que idade a senhora foi alfabetizada? Ah, isso aí eu até nem sei te dizer. Eu tinha 13 para 14 anos. Não entrou para a escola mais cedo, então? Não, aí eu fui no colégio assim. Eu tinha um irmão que eu gostava muito de estudar, né? Então, um tio meu que morava aqui, ele ia passear lá em casa todo domingo. Ele fechava a venda e ia lá em casa. Aí eu era menor, eu tinha acho que 10 anos. Então, eu chegava perto dele e dizia assim, tio Manuel, me ensina uma letrinha. E eles eram compadres do meu pai, né? Aí o papai dizia para mim assim, quando chegar meus compadres aqui, a ordem em casa, nós éramos 10 irmãos. Eu era das mais moças, né? Era para nós ir de um carro para as borboletas, nós ficar perto dos compadres. Então, quando o papai fazia chimarrão, eu pegava uma folha de papel, e a minha avó, o papai lá em casa comprava tudo em saco, né? Porque era uma piada, café, tudo em lata. E eu ia na minha avó comprar para ela e ela fazia aqueles filhinhos. Eu dizia, avó, se precisar, se esse papelzinho me dá, ela me dava. Aí quando eu chegava lá em casa, aquele papelzinho dobrado, o papai dizia, o que você está fazendo com isso? Aí eu dizia, não, a vovó me deu para mim. Aí eu pegava uma costura, costurava, cortava, costurava de novo, fazia um caderninho. Aí o papai disse assim para mim, para que é isso? Eu disse, eu quero aprender a ler. Quando meus compadres chegavam aqui, não é para incomodar. Então, quando ele ia fazer o chimarrão, eu corria lá e dizia, tio Manuel, me faz uma letrinha para mim. Ele fazia a letra ABC, o A, B, C, assim, um carreto. Quando ele saía de lá de casa, eu já tinha enchido o cafuete todo. Ele dizia, mas que criado, me deixa essa guria lá para casa, para mim no colégio aqui. Né? O papai dizia, não posso fechar, porque eu preciso dela em casa, trabalhar, tá. Foi indo. Aí abriu a aula lá com o professor. Agora, ele para mim era a coisa mais boa do mundo. Todos os anos eu ganhava um presente dele. A gente, quando é criança, muito bom, né? Uma caneta a gente ficava feliz da vida, um lápis, um caderno, ele sempre me dava. Tem até agora a tabuadinha que ele me deu. Os outros alunos incomodavam, ele tirava a laranja, ele tinha a régua, nunca mostrou para nós, assim, nunca bateu em nenhum, né? Só mostrava. Ele mostrava e dizia que não andasse direito, ele ia bater, mas nunca bateu em nenhum. Nunca vi ele puxar o livro de nenhum aluno. Agora, o grande o pedregulho, isso nós tínhamos que juntar, ele mandava nós juntar, nós juntávamos. Estava com uma pena que nem sei. Ele não botava nos estranhos, botava só nos filhos dele. 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Ele pegava os filhos dos caras, por lugar, e ele queria o caderno, né? Ele agarrava, mandava nós juntar, botava ele num poste assim para a estrada, para todo mundo ver. Mas aquilo eu acho que era para deixar mais assim, nervoso, né? Aí não brigava, né? Nós brincávamos lá na frente, ele olhava nós. Aí ele disse, olha, agora no recreio as meninas, para um lado, as meninas para outro. Não podia brincar junto. É para brincar um para um lado para o outro. Tá, nós brincávamos, quando saía dali, aí ele surgiu a pedra. Aí, quando eu fui para o colégio, eu não levei meus papéis escritos, aquele eu tinha em casa. Aí, o papai me comprou uma pedra que era um quadrinho de madeira, que roda, né? Isso. Aí, cheguei lá, o professor disse, olha, furar com ferro quente esse preguinho aqui, botar um cordãozinho com um paninho na ponta e um vidrinho d'água, para nós não ir para a rua. Ah, meu Deus. Mas tinha um zelo aquelas pedras que pensei. Um dia nós saímos do colégio, uma bateu, quebrou a minha pedra, quase me chorando. Cheguei em casa, o papai disse assim, não, que doce, né? As penas eram desse tamanho, quebrou. Aí eu ficava com esse pedacinho assim. Papai, não, mas eu te dou outra. Mas aquilo eu cuidava. Agora as crianças têm tudo e não fazem caso, não. Tudo que é coisa fina que eles têm, quebrou. Olha, aí eu tive 2 anos. Aí quando eu entrei no colégio, era o seu Divino Pereira de Tapes, que era o prefeito. Ele ia lá fazer o exame matemático. Aí eu sou Conceição disse, o professor disse assim, olha, essa menina aí eu não sei, ela entrou na aula, eu dou uma lição para ela, ela traz 5 e dá contadinho para mim, o que tu acha? Aí ele disse assim, não, ela já pode ficar no primeiro ano.
Aí quando foi na metade do ano, ele foi lá, fechou o livro, mandou eu ler. Ele mandou eu ler primeiro assim, ó, essa aqui para te ler agora. E eu cantei tudo lá para ele. Aí ele disse, olha, já vou ficando segundo. Aí no terceiro, quando foi no outro ano, quando abriu a aula de novo, aí eu fiquei no terceiro. Aí eu fiquei no quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí fiquei no quarto. Aí quando abriu o quarto ano, eu estava na metade do ano. Aí ele veio a lei que o professor homem não podia dar aula. Aí ele ficou tão sentido. Eu disse, mas meus alunos agora estavam bem. Aí o papai disse, não, mas a guria agora está tão adiantada, eu vou arrumar uma professora. Aí ele mesmo carregou de arrumar uma guria para dar aula para nós. A guria sabia menos que eu. Nós tudo, né? Aí a gurizada disseram assim, não, essa professora não adianta. Tiraram a mesinha da professora, fizeram isso. Aí eu disse, eu não vou mais nada. Se é para fazer, eu vou lá para aprender, agora os outros não querem aprender. Aí trocaram, eram duas irmãs, veio a outra. A outra, sabe como é que ela fazia a conta? Ela olhava no caderno dela, a professora. E eu, como a coisa que mais eu gostava, o professor me ensinava, eles tinham a venda, na casa onde eu estava estudando, tinha a venda de ter lugar para uma peça para o professor. Aí eu vou teimar comigo, teimar que eu estava pensando que estava errado na conta, eu disse, não está, é mais alto. Ah, não. Aí eu dizia que não estava certo, que não estava certo a conta. Aí eu fui lá na venda, estava de boa professor. Eu pedi licença para ela, eu disse, deixa eu lá. Se eu começar essa conta aqui está errada, eu disse, quem é que disse para a professora falou para nós, ela tentou, ela olha no caderno dela e disse assim, essa menina não pode ser professora, os alunos sabem mais que ela. Aí o meu pai foi lá, pagou e tirou. Aí eu estudei em casa. Tinha uma irmã que era mais moça do que eu, que ia na aula comigo, né? Então o que ela fazia? Ela escutava eu ler, porque a gente tinha que ler rápido, o professor ver, não é dizer que. E ela gravava o que eu dizia, chegando em casa e o papai perguntava. Daí, estudou muito, ela dizia assim, eu li. Ah, ele vira dizendo, já moram contigo, que nem ela dizia assim, né? A lição que eu estava lendo lá. Para fazer minha filha, que tem que ler a tua lição. Ela não aprendeu nada, nada, nada. Até hoje é casada, só assina o nome dela. E tudo que me ensinava, o meu irmão, estou dizendo que me ensinava, um dia eu disse para ele assim, Admiro, eu acho que eu não, até morreu, coitado, agora com 76 anos. Eu disse, eu não sei fazer conta de quadro. Seu Conceição quer que eu aprenda que se pode for casar com um homem granjeiro e eu não quero aprender. Então por que tu não quer aprender? Porque eu achei muito difícil fazer. Eles faz, toma esse com esse, divido por dois. Foi a mesma coisa que dizia assim, né? Eu disse, tá bom. Depois tu toma as duas restas aí, tu vê como é que tá. Cheguei no outro dia, fui dizer, foi conversando com a nossa professora, a gente disse assim, a senhora fez mesmo essa conta? Foi a senhora fez? E claro que foi. Ele passou para mim fazer, aí foi quando eu passei para o quarto quinto ano. Aí deu as aulas. Deu, não teve mais. Aí abriu uma aula lá, que até era de crochê, mas aí logo em seguida ela casou também, não tinha ninguém para cá, era daqui, né? Aí não fui mais nada. Os seus pais eram proprietários de terra? Eles tinham, agora já morreram, né? Ficou tudo herdeiro lá. Mas era grande propriedade, pequena? Não, a propriedade era pequena. Agora o meu pai plantava arroz para fora, ele plantava lá na Água Branca. Era no tempo das carroças com 4 juntas de boi. Quando lançava aqueles boi chucro, que coisa mais triste. Ele botava de 2 em 2, né? Isso. E quando tinha um chucro que pulava por cima às vezes, e ficavam enforcados lá. E meu pai era assim, o filho mais velho dizia, agarre, corta a brocha, e fazia aquela coisa, né? Aí a mamãe chorava, eu dizia, coisa triste, como é que vai findar isso? Eles iam para Tapes, nas carroças carregadas, levavam 3 dias. A mamãe tinha que fazer arrozinho. Não, ele levava o arroz escondido, a carninha cortada, a cebola, tudo, fazia o caminho, tipo, fazia comida, porque era areia daqui até Tapes, põe cansado, né? Aí eu sei que nos garpão, fazia o comida, só 3 dias caminhando. É triste, né? Depois ele plantava arroz lá na Água Branca, para ver, nós era 10 filhos e eles 2. Quando colhia o arroz, sobrava 7.
7 contos de reais, o que que era. Eu sei que ele vinha na venda, o papai comprava roupa para nós tudo também. Tem muitas tamanquinhas, a gente ia no Isso. colégio de tamanquinha. Claro. A vida era meio difícil, né? Mas seguimos, né? Então, o seu professor era parente também? Não, o professor não era nada nosso. E como é que era, então, essa coisa do tratamento com os alunos? Ele era bom demais. Os alunos que eram dele, os filhos dele. Os próprios filhos? Agora, tinha aluno que levava laranja para ele, né? Ele não tinha laranja. Então nós levávamos uma sacola de laranja. Então ele sentava na mesa, botava aquelas laranjas tudo assim. Aí tinha uma mulatinha que ela se escondia debaixo da mesa para comer a laranja. E ele dizia, a merenda é na hora do recreio. E um dia estava a filha dele comendo a laranja. Naquela ele não atirou, ele atirou a laranja, pegou no nariz, saiu sangue, coisa de louco. A mulher dele, né, era bem pequenininho, ele era bem grandão, bem gordo, ele fazia pão, biscoito. E aí ele saiu assobiando, deu recreio para nós e disse, olha, a menina é para cá, o menino está lá. Se o menino quer aprender a fazer biscoito, vem cá. Então tudo nós que era menino para lá, eu ia fazer biscoito. Ele era padeiro, né? Padeiro e professor. Eu não sei, eu achava bom na família. E também, olha, eu tive esses anos tudo na aula, eu nunca houve um dia que dissesse assim, que ele me desse um carão. Eu chegava e ele dizia, chegou a dona Elvira, ó, trouxe uma laranjinha, mas não foi para tragar, porque não faz arte, ele dizia para mim. E onde é que era essa escola que a senhora fala? É bem pertinho lá da minha casa, no Passo Grande. Como é que era o nome da escola? Nem tinha nome, naquele tempo era uma escola assim. Aí o senhor Divino Pereira vinha de Tapas, né? Ia lá, olhava nós, passava nós e pronto. A senhora ainda pegou aquele tempo que o professor lecionava nas casas? Não, no tempo que eu Já havia escola já ainda. tinha a escolinha lá. Ele tinha classe assim, daquelas classes inteirinhas, para 3 alunos. E tinha 2 carreiros, assim, eu acho que davam umas 30 crianças. Tinha bastante criança. Só que tinha uns assim que não se interessavam, que nessa irmã nem não se interessava em aprender, né? Que não se interessava, ele ensinava, não aprendiam. Não queria, adiantava. não adiantava. Levava tudo na brincadeira. Bem. A senhora teria mais alguma coisa assim para acrescentar? Teria alguma coisa interessante? Não, coisa que... Só que digo é isso, né? Que nós era 10 filhos. Só que meu pai proibia. Ele falou, nós tinha, na hora que nós ia tomar café ou almoçar, naquele tempo não era assim, que agora as crianças tomam conta e falam o que quer, e mexem no que quer, e não quero isso, não gosto daquilo. Lá em casa era assim, eu botava na mesa. O que tinha na mesa, nós comíamos de tudo. E se nós tínhamos um caso para contar, a gente dizia, pai, hoje eu vi, depois do almoço conta. Agora não é hora de conversar. Vamos almoçar, Era para almoçar. depois vamos conversar. Eu acho que aquilo até era bonito, né? As crianças, os pequenos, nós ia tudo brincava sobre eles, quando chegava os filhos velhos. Só eu furava a bicha e vinha pedir para o tio me ensinar, né? Então o tio me dizia para mim, eu não conto para o compadre que te ensinei. Eu ia lá para a rua escrever escondido. E a vida continuou assim, né? Depois aí, logo em seguida, depois que fechou as aulas, a gente ia para a lavoura, carpinar, plantar milho, plantar carpinava, o pai plantava de tudo, né? Mandioca brava para o bicho, mandava a aipim para comer, para vender. Sim. E nós carpinávamos na lavoura. Eu e outra irmã minha, tinha outra que estudava em casa, fazia costura, né? E as outras menores, uma cuidava das outras, e a vida continuou assim. Depois aí, fazemos tudo, ele casou nós 6, e uma das irmãs minhas viu outro, 2 anos casada, depois de 8 anos casou de novo, ele fez outro casamento. Casamento de pobre, mas tudo casou, né? Estão casados. Eu tive 49 anos casada, agora eu perdi meu marido para ele, 8 meses. Mas não me queixo, né? A vida foi boa. Tanto quando eu era pequena, como depois de casada. Marido bom eu tinha, coitado. Mas Deus quis, né? Que eu falo. Ela morreu agarrada na minha mão. A senhora teve quantos filhos? 3.
É isso. A Maria Gleicinho, tem o Edson Hermi e a Ana Márcia. E todos estudaram. Agora, o rapazinho só tirou a oitava e não quis mais. Ele dizia, mãe, eu não vou viver de estudo. Eu não quero. Aí, depois, tanto torcemos, aí ele foi para Taguaíba, lá fez um curso. Fez tudo assim, coisas fáceis de fazer. Ele fez errado, rodou, aí chegou em casa chorando, um moço, disse, mãe, eu estou botando dinheiro de vocês fora, eu não vou estudar mais. Porque eu acho que ele não se interessava, né? E ele é inteligente que nem filho. Agora até tem táxi. Ninguém está ligando para estudar. Mas tem dois netos do rapaz, e tem uma netinha do Edson, uma guria, o rapaz e uma guria. E da Ana Maria, a guria e o guri. É o contrário. Como é que os pais educavam os filhos nesse tempo, então? Com vocês, por exemplo, como é que era a educação? Olha, o papai era bom, bom mesmo. Nunca deu um filho nenhum. Se ele não gostava de uma coisa, ele só dizia, não gostava muito de passear, né? E não podia anoitecer. Um dia, uma mais velha, foi a única vez que eu vi o papai andar um carão. Nós chegamos e ele perguntou assim, quer não posar? Aí a minha mais velha, uma moça? E ela entrou e foi à cama, se abafou, chorou, não pedi janta. A mãe dizia, para que tu vai fazer isso? Aí eu disse, não, eu vim agora porque ela veio. Lógico, eu estava junto, eu era menor. Era assim. Ele não dava isso. Só não olhar, a gente já sabia. Já sabia. Se agora, assim é aquele negócio, aquele baile. É um baile assim, dentro do aviãozinho, aquelas plaquinhas, né? Então a minha mãe, eu dizia assim, mãe, vai ter baile. Ela estava deixando nós ir, fazer até com teu pai. Eu disse, teu pai, sabe o que eu fazia? Moça, né? Eu pulava da cama, de manhã eu tomava chimarrão. Ela fazia fogo, levantava, fazia fogo, coitada da minha mãe. E o papai levantava e eu tomava chimarrão com ela. E eu ia tirar leite nas vacas, eu forjava os terneiros, então a mãe tirava o leite. Então eu sempre levantava cedo, né? Mas quando tinha o baile, eu levantava mais cedo para escutar o que ela dizia. Ela dizia, Bequinho não, devia ter ali para não deixa ele. Você vai só uma rapaziada. Ai, Deus. Mas não era nada, era que clique nas coisas. Aí quando papai dá para o pai, pega a tua mãe. Não não vou pedir mais. Mãe, pai, deixou nós do pai. Vai perto do teu pai, então, empurrar pro outro. Empurrava pro outro. Aí quando era na hora de no baile, se ele se agradava de ir com nós, ele disse, vamos lá um pouquinho. Agora não quero ir, a gente não arrumou nada. Se arrumou lá um pouquinho. Mas às vezes a gente chegava assim e já tinha que dar volta. Não gostava, se ele não gostava, não ficava. Mas agora, eu estava dizendo, uma vez num temporal, nós fomos na casa de um vizinho nosso, tá? Tio nosso, e nós fomos para casa baixo chuva, pedra. E o tio dizia, não, mas posa aqui, criatura. Quando nós chegamos em casa, ele disse, por que não posaram? Eu disse, não, acho que cedo, por que não ia posar? Eu disse, agora, vai, né? 4, 5 dias, 10 minutos, vai estar. Não é verdade? Eu até acho que nós fomos bem criados. Eu sempre digo, eu sempre digo, olha, eu não me arrependo, não é tudo que foi feito, que meu pai fez e minha mãe, foi tudo bem fazer. Não é? Ótimo. A senhora teria mais alguma coisa assim para colocar? Tá mais que bom. Acho que chega.